Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Abençoe abrindo o entendimento para que todos possam entender a sua palavra, a sua voz, a voz do Espírito Santo, para que então todos venham agir, proceder, tomar atitudes, fazer escolhas de acordo com o entendimento da vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Que o Espírito Santo venha iluminar todos nós. Que Ele nos dê palavras que venham ao encontro da sua necessidade, para que você possa ter vida e a vida divina dentro de você, a vida abundante que Jesus promete. E presta atenção, vida abundante aos olhos do mundo é a vida de ostentação, de riquezas e de glórias e de coisas deste mundo. Mas a vida abundante que Deus nos dá começa dentro da gente. E sabe onde começa? Na cabeça, no nosso entendimento, no nosso espírito. Deus trabalha com a palavra. Deus opera com a sua palavra. Quando a pessoa que não precisa ter curso acadêmico, não precisa ser uma pessoa super inteligente, não precisa ser uma pessoa escolada, ela pode ser uma pessoa analfabeta, mas ela é inteligente porque ela tem espírito. O espírito é o que faz iluminar o nosso entendimento para que possamos proceder de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, infelizmente, nos últimos tempos, aliás, sempre desde que Jesus morreu, fundou a igreja dele, que desastres espirituais têm acontecido aos montes por esse mundo afora. Então, muitos desastres espirituais que são os piores desastres, aqueles desastres que acontecem dentro da cabeça de uma pessoa, que de repente vira a cabeça. Ela está indo numa direção certa, mas ela vira a cabeça e começa a dar uma guinada para trás e volta a fazer as coisas que não deveria, e piores ainda. Esse é o maior desastre. Mas a vida com abundância que Jesus nos dá começa dentro da nossa cabeça. Quando nós colocamos a cabeça na palavra de Deus, quando nós guiamos ou dirigimos nossas ações, nossas atitudes, de acordo com a sua santa palavra, então nós temos vida, nós temos o ar puro, nós temos o oxigênio celestial para dar vida às nossas células, dar vida ao nosso corpo, dar paz, trazer paz, para que nós possamos viver os dias que Deus nos tem dado aqui na terra, mas com dignidade. Uma vida digna, uma vida de que não vai desonrar
o nome do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, vai honrar o nome dele, vai santificar o nome dele por onde quer que essa pessoa vá. Você que está na fé, você que é uma pessoa de Deus, você está agregada à família de Deus. Você é uma filha, um filho de Deus. Você é de Deus. E eu quero que você tenha essa consciência, a consciência da fé. Nos últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas que experimentaram milagres extraordinários nas suas vidas. Foram feitos prodígios em suas vidas. E todo mundo soube, todas as pessoas ao seu redor, seus familiares, tomaram conhecimento. Porém, esses milagres aconteceram no corpo físico. Você foi curado no corpo físico, mas a alma não foi curada. Então, por conta dessa enfermidade da alma, o corpo também perece. Pouco a pouco ele vai diminuindo as suas forças e vai acabando a saúde. Deus, minha amiga e meu caro amigo, Deus quer fazer morada dentro do seu corpo, mas ele não pode entrar no seu corpo, fazer morada dentro de você com a sua cabeça virada, com seus pensamentos voltados para esse mundo. Ou melhor, com seus pensamentos divididos entre o fazer a vontade de Deus e o fazer a sua própria vontade. Não dá. Então você tem visto muitas pessoas, talvez você esteja enferma na alma. Na igreja você é uma pessoa, fora da igreja você é outra pessoa. Na igreja você é fiel, mas fora da igreja, junto com seus amigos, que eu diria inimigos, amigos da onça, ou melhor, amigos dos leões, você é outra pessoa. Mas quando você é de Deus, é conduzido pelo Espírito Santo, então você mantém os seus pensamentos nas coisas celestiais. Você mantém os seus pensamentos ligados, conectados, 24 horas por dia, no que Deus falou e tem falado. E aí você tem vida. E aí você é forte. Porque se você é forte aqui, na sua cabeça, você vai ser forte em todo o seu corpo. No seu coração, na sua alma, né? No seu corpo. Olha só, o apóstolo Paulo fala com muita propriedade sobre a consciência da fé. Consciência da fé. Que eu queria que o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me ajude a passar para vocês o que ele, o Espírito Santo, me tem dado. Eu quero tudo que ele me tem dado, eu quero dar para vocês. Tudo. Tudo, 100%. Olha só. Você tem a sua fé. Qualquer que seja a sua fé, católica, espírita, evangélica, você tem a sua fé. Cada um tem a sua própria fé. A fé é um dom de Deus. E é uma coisa maravilhosa, porque a fé, você não pega, você não toca, você não sente, mas você tem-na dentro de si. E o diabo, o nosso inimigo, trabalha com a dúvida.
enquanto Deus trabalha com a fé, fé em quê? A palavra dele. Você confia na palavra dele, você pratica a palavra dele, você está praticando a fé de Deus, que Deus quer que você tenha. Agora, quando você dá ouvidos à palavra do diabo, então vem a dúvida. E isso acontece muito dentro das igrejas. Porque muitas pessoas dentro das igrejas são divididas entre os seus próprios pensamentos, suas próprias cobiças e a vontade de Deus e a palavra de Deus. Ficam assim, dividida meio a meio. Não dá, minha amiga, não dá. Ou é ou não é. Com Deus não existe meio termo. Ou é ou não é. Veja só o que ele fala, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Ele diz assim: você tem fé? Ou tu tens fé? Tu tens fé? Então a pessoa que me assiste nesse momento, claro, eu tenho fé. Então ele diz assim: então tenha fé em ti mesmo diante de Deus. Tenha a tua fé diante de Deus. Não faça bobagens com essa preciosidade que você recebeu de Deus. Não misture o que você recebeu de Deus com o que o mundo oferece, com os pensamentos do mundo, com os pensamentos e opiniões de terceiros, de pessoas que não têm nada a ver com a sua fé. Não ande com as pernas dos outros. Ele diz: tu tens fé? Tem. Tenha, então, em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado, que quer dizer feliz, feliz aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, quando a pessoa está na fé, na palavra de Deus, ela tem uma consciência divina. Ela sabe discernir o certo do errado. Ela sabe se conduzir. Ela sabe separar o joio do trigo. Ela sabe separar os amigos que são de Deus dos amigos que são das trevas. Ela sabe separar os pensamentos que vêm de Deus e os pensamentos que vêm do mal, que vêm do mundo, que vêm do diabo. E muitas pessoas dizem: bispo, eu gostaria tanto, puxa, só pensar nas coisas de Deus, mas de repente a minha cabeça é invadida com pensamentos disso, pensamentos daquilo. Sabe por que acontecem esses pensamentos? Porque você tem bebido coisas desse mundo. Você tem bebido da podridão desse mundo, pensamentos podres. E não digo só com respeito à corrupção moral, à imoralidade. Não, eu digo a respeito de qualquer coisa, inclusive de doutrinas. Inclusive de doutrinas. Misturando a doutrina de uma determinada igreja com a outra igreja. Aí fica aquela confusão. Vem a dúvida. É isso que o diabo quer. Você é uma pessoa cristã, cristalina, que pertence ou está agregada numa determinada denominação. Aí você vem numa igreja em que a fé é diferente. Mas peraí, por que é diferente? Porque a doutrina é diferente. Agora você tem que separar o que é doutrina de Deus dos costumes das igrejas. Você entende? Por exemplo, apenas a título de exemplo, há igrejas que mandam que a pessoa, obrigam que as mulheres usem roupas longas, não pode usar calça comprida, não pode cortar
depilar a perna, enfim, a pessoa, aquele jeito, você sabe, né? Crente cabeluda, de perna cabeluda. Essa é a realidade. Então, muito bem, eles têm essa fé, que Deus os abençoe. Mas qual é a minha fé? A minha fé é uma fé equilibrada. Quando a gente tem uma fé equilibrada, a gente pensa de acordo com Deus e com a nossa própria consciência, nós vamos tomando atitudes. Entende, minha amiga? Paulo fala sobre isso, ele diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, construção de uns para com os outros. E ele diz: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, é opinião dele. E nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, ele está dando aqui uma dica espiritual. E você que vai decidir. Porque, em seguida, ele diz: você tem fé para comer carne? Então tenha para si mesmo. Pronto, acabou. Você quer comer carne? Come carne. Pronto, acabou. Mas não escandalize o seu irmão que não come carne. Entendeu? Você tem fé? Tenha diante de Deus. Acabou. Viva a sua fé, você com Deus, de acordo com a sua consciência. Se eu fosse comer ou beber por causa de doutrinas dos homens, por causa de costumes dos homens, se eu fosse me vestir, se eu fosse viver de acordo com os costumes de várias denominações, várias igrejas que se dizem cristãs, eu estaria louco. Eu tenho que ter uma consciência de fé que me faz em paz com Deus, não com as pessoas. É óbvio que eu não vou criar atritos com ninguém, eu não vou condenar ninguém, mas eu vou agir de acordo com a consciência da minha fé que veio de Deus, que vem de Deus. Então, se eu, na hora que eu sentar para comer, e ali tem um prato que não, eu tenho percepção, sabe aquela intuição que todos nós temos? Eu tenho intuição, aquilo ali não vai me fazer bem. Então, é a consciência que está ensinando, a consciência da fé. Olha, então é melhor você não comer. Então eu não vou comer. Mas, se não me dói a consciência, se a minha consciência de fé está em paz, eu vou comer. Então, quem vai conduzir o meu pensamento, ou os meus pensamentos, é Deus, através da minha consciência de paz. E não a palavra de fulano, beltrano, porque o diabo sabe que assim como a palavra de Deus traz fé para as pessoas terem vida com abundância, a palavra do diabo, a palavra dele, de Satanás, traz uma duvidazinha, que foi que ele fez com Eva lá no Jardim do Éden. Ele jogou uma dúvida. E Eva cobiçou aquela fruta proibida e acabou se dando mal. E toda a humanidade veio ser gerada no pecado. Então, como é que eu vou viver com a minha fé, ó bispo? Como é que eu vou
monitorar a minha fé? Como é que eu vou viver de acordo com a fé que agrada a Deus? Quando você não ouve a voz de ninguém, você ouve a voz do próprio Deus. Presta atenção que eu vou dizer para você. Eu já falei várias vezes, mas vou repetir. Eu, Bispo Macedo, eu falo a palavra de Deus. Se por acaso eu falar alguma coisa que contraria a palavra de Deus, não me ouça, não me dê ouvidos, porque eu estou me conduzindo de forma errada, equivocada. Então você tem que avaliar, você é inteligente, você tem que pesar as minhas palavras, se está batendo com a palavra de Deus. Se a minha palavra, se a palavra que eu estou pregando está de acordo, rigorosamente de acordo com o que está escrito. Eu lembro que na minha juventude, eu conferia palavra por palavra que o meu pastor dizia. Ele falava, eu ia conferir na Sagrada Escritura. Porque pela palavra, a palavra de Deus vem a fé. Mas a palavra de dúvida do diabo vem a dúvida. E o inferno se faz ninho com aquela palavrinha. Então eu tenho que ter muito cuidado com a minha consciência de fé, para que eu possa estar em paz, viver em paz, ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Como é que é ter comunhão com o Espírito Santo? É você pensar de acordo com o que ele pensa. Só isso. Você entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você está entendendo? Você tem que conferir as coisas espirituais com o que está escrito, o que você pensa, porque o que você pensa, fatalmente você vai fazer. Se você pensa, se você cobiça alguma coisa, é claro que você está batendo de frente contra a palavra de Deus. E aí você vai se machucar, você vai cair. Então, veja só o que diz o texto sagrado. O apóstolo Paulo falando sobre a fé, a consciência da fé. Olha só, aquele que tem dúvidas, se come alguma coisa que come com dúvida, está condenado, vai fazer mal. Você já experimentou isso? Você já, claro. Eu experimentei, todos nós experimentamos. Às vezes nós queremos, por causa da cobiça, do olho grande, a gente prova uma coisa que a gente sabe que não está batendo com a nossa cabeça, a nossa consciência. Mas porque os outros estão provando, estão comendo à vontade, e dizendo, que delícia, a gente vai na onda, naquela onda e acaba provando aquilo e fazendo mal para a gente. Mas a gente já sabia. Como é que eu sabia? Porque quando eu vou provar, já tenho dúvida se aquilo vai ou não fazer bem para o meu corpo. Entendeu, minha amiga? Então, essa consciência é do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quem é selado, batizado com o Espírito Santo, tem essa consciência apurada e vive de acordo com essa paz entre ela e o Espírito Santo. Por exemplo, e eu falo como exemplo, e eu procuro usar sempre a minha vida, nossa vida, Esther e eu, nossa família. Então, a minha consciência, está em paz, permanentemente em paz. Por quê? Porque a Esther pensa como eu penso, a Esther vive uma fé pautada na palavra de Deus, como eu vivo a minha fé pautada na palavra de Deus. Então não há conflitos. Nós temos paz, porque pensamos, os dois
nós dois pensamos de acordo com o que está escrito. Então, há paz entre nós. Mas, se eu tivesse me casado com uma pessoa que não tivesse essa mesma consciência espiritual, não ia dar certo. Eu não estaria aqui falando de um casamento abençoado. Não. Eu não teria coragem de falar de uma coisa que eu não vivo. Então, ele diz assim, aquele que tem dúvidas para comer alguma coisa, é melhor que não coma. Essa dúvida já é um sinal de Deus. Ó, não coma, vai fazer mal. Quer dizer, o Espírito Santo está dirigindo. Mas a dúvida não vem do diabo? Vem do diabo. Mas Deus usa a dúvida para chamar a atenção da gente. Assim como ele usa os problemas, de repente, não é o que diz o texto lá do Salmo? O salmista disse, foi-me bom ter passado por aflição, para que conhecesse os teus decretos. O rei Manassés, que foi o pior rei em Israel, ele foi levado cativo, preso pelo nariz, com grilhões no seu nariz, levaram-no para a masmorra. Mas lá no fundo da masmorra, ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua indignidade, reconheceu que ele era mero humano, carne, e ele pediu perdão e Deus teve misericórdia dele. Então Deus permite que nós sejamos levados a certas situações de dificuldade, de problemas, para despertar a nossa fé. Deus está trabalhando naqueles, e Ele trabalha naqueles que são sinceros, aqueles que às vezes estão vivendo no pecado, estão usufruindo os frutos do pecado, mas são sinceros. Oh, meu Deus, tem compaixão de mim, me ajuda porque eu sou fraco, me ajuda, me dá uma dica. E Deus permite que essas pessoas cheguem no fundo do poço para reconhecerem-no como o Senhor e então serem salvos. Então, ele nos dá essa fé, essa consciência de fé, que faz a gente saber o que deve ou não deve fazer. Porque se você toma uma decisão, se você toma uma decisão dirigida ou dirigido por outra pessoa, você está na fé da outra pessoa. É ou não é? Você tem que tomar a decisão de acordo com a sua fé, com a sintonia que você tem com o Espírito Santo. Jesus disse para os seus discípulos, não vos deixarei órfãos, sós, abandonados. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você, que é de Deus, que tem o Espírito de Deus. E ele orienta, ele fala na pessoa do Espírito Santo. E ele diz o que é certo, o que é errado, na sua consciência. E você vai obedecê-lo ou não. Depende dos seus olhos, da sua cobiça ou da sua carnalidade. Depende, ou então, da sua consciência de fé. Não, realmente isso aqui não está batendo comigo. Eu não vou nessa. Então você encontrou um irmão caído, um irmão, não é irmão, um irmão caído, e quando você conversa com esse irmão pega todo o veneno que está dentro dele, todo o demônio que está dentro dele e começa a vomitar em cima de você. E se você não tem percepção espiritual, discernimento espiritual, você vai beber aquilo. Vômito, é isso mesmo, você vai beber o vômito dele. E você vai ficar contaminado.
E uma vez contaminado, você vai ficar igual ele. Porque você deu ouvidos à voz de um caído. Você deu ouvidos ao vômito, à lavagem que aquele caído passou para você. É isso que tem acontecido. Os caídos estão pela internet vomitando, vomitando, vomitando. E os bobos estão bebendo, bebendo, bebendo vômitos dos outros. Por quê? Porque não querem dar ouvidos à voz da fé, da própria fé, da consciência de fé. Por que ouvir uma pessoa caída? Se ela está caída, o que ela tem para dar para você? Uma pessoa caída, o que tem para dar para mim? Nada. Eu que tenho para dar para ela. É ou não é? Usa inteligência. Um pouquinho só de inteligência não faz mal a ninguém. Usa sabedoria divina. Você tem fé? Tenha para você mesmo. E se você acha que não deve comer, não coma. Mas se você acha que pode comer, não tem problema, sua consciência não dói, coma. Porque é a sua vida, é a sua alma que está em jogo. Por isso que ele chega ao ponto de dizer, e eu vou desfechar essa mensagem com esse outro texto aqui, porque o primeiro texto nós falamos de Romanos 14. Romanos 14. Leia o capítulo 14, você vai ver, vai descobrir isso aqui. Eu não vou dar a dica, não. Você que vai ler, se quiser realmente saber, é Romanos 14. Agora eu passo para Filipenses, quando ele diz lá o seguinte: quanto ao mais, irmãos mesmo, aqueles que são de Deus, aqueles que pertencem à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que é espiritual, não é a igreja física, não é uma instituição, não, a igreja espiritual, a igreja invisível, que o diabo não prevalece, que as portas do inferno não prevalecem, porque é a igreja espiritual. Ele disse assim: quanto ao mais, irmãos, esses são irmãos, ele está falando com os irmãos, tudo que é verdadeiro, mas o que não é irmão quer saber o que está acontecendo que não é verdadeiro. É curioso. A curiosidade levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. A curiosidade, a cobiça. Tudo o que é verdadeiro. É verdadeiro. Tudo que é honesto. É honesto? É verdade. É honesto isso? Isso que eu estou falando com vocês é verdadeiro? É honesto? É justo? Tudo isso que eu estou falando é justo? Tudo isso que eu estou falando com você é puro? É puro? É verdadeiro? Tudo isso é amável? Tudo isso é de boa fama? Se há alguma virtude, se faz bem para você, se você se sente fortalecida, se você se sente para cima, se você se sente que está se levantando, se erguendo com essas palavras, eliminando suas dúvidas, suas fraquezas, suas debilidades, se algum louvor sai de dentro de você por causa dessas palavras, nisso pensai. Quer dizer, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quer dizer, o pensamento puro, verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama, que há virtude. Há virtude. E se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso, em outras palavras, que ocupe o vosso coração.
a vossa mente, melhor dizendo. Entende, minha amiga, meu amigo? Cuide da sua alma. Você não tem ideia do valor que ela tem. Não tem. Jesus colocou na balança o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nós temos visto com os nossos próprios olhos, infelizmente, jovens de sucesso, jovens atraentes, jovens fortes, jovens ricos, jovens que fazem sucesso no mundo inteiro, dando cabo da vida, se matando, se lançando da altura, lá do último andar de um hotel. Jovem, 30 e poucos anos. Que absurdo. Tanta gente aí correndo atrás, dando toda a sua força para poder sobreviver mais um pouquinho, para viver mais um pouquinho. E jovem, na flor da idade, joga fora a vida que Deus lhe deu. Minha amiga, meu amigo, não coloque em risco a sua alma. Não coloque em risco de jeito nenhum, pelo amor que você tem a si mesmo, pelo amor que você tem a Deus, se é que você tem amor a Deus. A sua alma é mais preciosa do que todo mundo. Jesus disse isso. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer que não tem nada nesse mundo mais precioso do que a sua alma. Nada, 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 nada. A sua alma é preciosa para você, a minha é preciosa para mim. Então, cuide da sua alma. E para cuidar da sua alma, você tem que ter a direção do Espírito, o Espírito Santo, aqui dentro, na sua cabeça. O Espírito Santo, Deus, é palavra. O Espírito Santo é palavra. Então, ele fala aonde? Aqui, ó, na cabeça. A cabeça, então, conduz o coração, a alma, de acordo com Deus, de acordo com a cabeça de Deus. Então, a alma fica em paz, ela tem paz, ela tem vida, a vida está dentro dela. Esse tesouro da paz, isso você não encontra em lugar nenhum no mundo, só com Ele, com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Quando você se arrepende dos seus pecados e diz: ó, meu Deus, eis que neste momento eu deixo tudo para trás, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, ocupe a minha mente, meu pensamento. Eu quero que o Senhor venha possuir a minha cabeça, a minha vida, o meu corpo, a minha alma. Eu quero ser possuído por Ti. Eu quero ser possuído, conduzido por Ti 24 horas por dia, por toda a minha vida. E Ele vai fazer isso. E você vai ter, então, a vida com abundância que Ele, Jesus, promete na sua palavra. Que Deus abençoe você. Que lhe dê entendimento. Que lhe dê percepção, discernimento da sua santa palavra. Eu vou postar aqui esse último verso que nós lemos aqui, lá em Filipenses, capítulo 4. Mas pense nisso, minha amiga, meu amigo. Porque, como Deus disse, presta atenção, o ímpio, o pecador, o injusto, o impuro, o mentiroso, o fornicador, enfim, os que cometem
que são escravos do pecado, não têm paz. Não têm paz. Por quê? Porque são escravos do pecado. Têm sido escravos do pecado. Têm sido escravos das dúvidas. Têm sido escravos do mundo. Têm sido escravos das suas cobiças. Então abandone isso. Agarre-se à palavra da vida. Deus é palavra. Quando você abraça a palavra de Deus, quando você coloca-a em prática na sua vida, Deus está com você. E onde você estiver, Deus estará com você para livrá-lo por toda a vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que o Espírito Santo tenha falado melhor do que tudo que eu falei. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.